Thiago. Olá, bem-vindos a uma nova temporada do podcast Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Pereira, sou mestre sênior pela International Muay Thai Wing Chun Federation e hoje nós temos um episódio um pouco diferente porque pela primeira vez eu tô sem o meu querido irmão Thiago Silva, que agora está morando em Portugal. Então, com isso, esse podcast que é voltado para artes marciais, ele vai ser em duas modalidades. Presencial, então eu vou estar aqui na bancada de forma solitária, e quando for por meio virtual, o Thiago vai voltar a participar, ou quando ele estiver no Brasil também. Eu queria aproveitar essa oportunidade e pedir para a produção focalizar aqui na câmera central, falando um pouquinho sobre o nosso podcast, para quem nunca assistiu. Esses dois ideogramas aqui que estão aqui em cima, o primeiro ideograma, ele é o ideograma de coração ou mente, e o segundo ideograma pode-se falar que é o ideograma de método, via, maneira, caminho, ou seja, é um método através do coração. Então isso é o grande trabalho do Patriarca Moyá, que dá o nome à nossa instituição, que era uma transmissão das artes marciais através da convivência. Então, quanto mais você convivia com o seu mestre e com os seus irmãos Kung Fu, você aprendia pela convivência, um aprendizado através do silêncio. Então, por isso que esses ideogramas aqui, que em cantonês é Samfa, em mandarim é Sinfa, né? Ele traduziu para o inglês como vida Kung Fu, uma vida com Kung Fu. E exatamente por isso, nós sempre trazemos convidados que contribuem com as artes marciais. Por isso a gente tem hoje, mais uma vez aqui na bancada, o nosso querido mestre Sérpio Silva, que indicou esse convidado que eu gostaria de apresentar aqui antes de passar a palavra para ele. Ele é natural de São Gonçalo, morador do bairro Porto do Rosa, professor formado em Educação Física e Nutrição. Antes de exercer mandato eletivo, atuou por cerca de 13 anos na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, construindo sua carreira ligada à gestão esportiva do município. Foi eleito vereador em 2016 e, posteriormente, reeleito. Em 2023, licenciou-se da Câmara para assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, retornando posteriormente ao mandato. E tem alguns princípios de atuação: esporte como ferramentas de inclusão social, democratização do acesso ao esporte para crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, incentivo ao esporte de rendimento sem abandonar o esporte comunitário, valorização dos profissionais de educação física, recuperação e ampliação dos equipamentos esportivos municipais e integração entre esporte, saúde, educação e qualidade de vida. Queria dar as boas-vindas ao vereador Bruno Porto. Muito bem-vindo. Obrigado, Thiago, pelo convite. É importante também estar aqui do lado do mestre Sérpio, uma referência do Kung Fu da nossa cidade, pela sua instituição, que é muito reconhecida. Então, muito obrigado aqui e que seja um bom dia para a gente nesse momento aqui dentro. Perfeito. Mestre Sérpio, algumas palavras iniciais? Bom, a princípio agradecer, né, o belo trabalho que a família Moyat faz aqui, através da sua representação, mestre Thiago, que é esse podcast Vida Kung Fu, e essa grande oportunidade de trazer aqui o vereador Bruno, entendeu? Porque ao longo do tempo eu tenho observado o carinho que ele tem pelo esporte e pelas artes marciais do município de São Gonçalo, e sempre tem uma visão muito grande de querer trazer mais e mais, não só para o município, mas até mesmo para o estado. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade, mestrão. Eu que agradeço. Bom, eu vou me apoiar aqui nas perguntas que foram formuladas. É a primeira vez que eu estou sem o meu companheiro Thiago, que era quem fazia essa parte. Mas eu queria perguntar o seguinte: o senhor construiu boa parte da sua trajetória dentro dos esportes. Como que isso influencia a forma como o senhor enxerga o esporte como uma política pública? Então, a cidade de São Gonçalo é uma cidade muito carente de recurso financeiro, carente de repasses de outras esferas da gestão pública, tanto federal quanto estadual. Então, a gente se tira como base o nosso município e o apoio pelo próprio município fazendo esse aporte dentro do que é social ali. Então, a gente sabe da carência de recursos e acabam, né, nascendo instituições que dão esse apoio ou que realizam suas próprias atividades. Então, minha visão ali dentro do município, tanto enquanto atleta que eu fui, enquanto gestor público, é que
Vista essa carência, a gente começou a pensar em políticas públicas voltadas ao social. A gente, que naquele momento inicial, a gente viu que o alto rendimento era muito importante, mas eu acho que criar a base, criar a estruturação dentro do comunitário, do esporte social, era de primeira importância, até por conta daquela que antigamente se falava assim, vamos tirar a criança da rua através do esporte. Isso funciona muito como ferramenta. Eu acho que o esporte, a gente pode dizer que é a maior ferramenta de responsabilidade social. Então, a gente começou a fomentar, fazer projetos voltados a diversas modalidades, claro que de grandes adesões, para que a gente conseguisse fazer essa mobilização social dentro das comunidades. E aí sim, dentro do que é social, dentro do esporte comunitário, começar a interagir nessas comunidades e ajudar essas crianças que a gente... Eu digo muito que existem áreas vulneráveis e áreas altamente vulneráveis. E tirar essas crianças dessas áreas vulneráveis, dando ocupação para elas. Não retirando elas de dentro das áreas, mas dando uma ocupação dentro dessas áreas para que elas praticassem algum tipo de modalidade esportiva. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor poderia falar um pouquinho sobre o Auxílio Atleta Gonçalense, é esse o nome? Sim. Então, eu, enquanto vereador, na cidade, eu criei o Auxílio Atleta Gonçalense. Primeiramente, eu, enquanto vereador, mas olhando o executivo, porque eu fui gestor. Eu fui secretário, fui subsecretário, eu participei desde 2000, do ano de 2000, eu participava da gestão municipal. Então, a gente sabe que São Gonçalo é uma cidade muito carente, e carente também de recursos financeiros, de repasses. Então, a gente criou o auxílio pensando em não onerar muito a folha do município, já que o vereador ele não legisla em matéria financeira, então essa matéria é do município, é do executivo, mas eu criando uma política pública que o município conseguisse executar. Não adianta, enquanto vereador, eu criar algo que não seria execuível para a Prefeitura de São Gonçalo. Então, a gente pensou no Auxílio ao Atleta Gonçalense, um programa que auxilia o atleta dando suporte para que ele consiga pagar uma inscrição, que ele consiga fazer uma viagem, que ele consiga pagar uma hospedagem, tanto entre municípios, dentro no estado, né, a nível de estado, a nível de Brasil, a nível internacional. Então, a gente criou o programa enquanto vereador e eu tive a oportunidade que, posteriormente, eu assumi a Secretaria de Esporte e Lazer, assumi diversas vezes entre ir para o executivo e para o legislativo. Então a gente assumiu algumas vezes, tanto como subsecretário, já fui administrativo, já fui coordenador, já fui secretário. Então eu tenho uma história dentro desses 26 anos de município oscilando entre poder executivo e poder legislativo. Então, eu conheço bastante essa prática. Então, a gente criou esse auxílio com esse pensamento, de que fosse algo que o município conseguisse executar. E aí, a gente separou um recurso específico para que a gente conseguisse incentivar esses atletas dentro de um critério também, né? A gente não tem recurso para poder, não tem critério, todo mundo vai pegar o auxílio. Não é bem assim. A gente buscou os atletas que tivessem o maior desempenho, maior rendimento, maior dedicação ao esporte comunitário, social, e ali a gente começou a incentivar e a gente teve um grande sucesso com o programa, enquanto eu o executei pela secretaria. A gente conseguiu, na execução do programa, aí foi uma lei criada no executivo, sancionada pelo Poder Executivo, e a gente criou critérios através de decretos, né, que o prefeito ele legisla através dos decretos, com base nas leis. A gente regulamentou essa lei, esse auxílio atleta gonçalense, que não é só para o esporte olímpico, né? A gente também criou parâmetros para o esporte não olímpico e a gente conseguiu incentivar. Mandamos atleta para diversos países, mandamos atleta para competir em Paris, na Califórnia, em Dublin, Dubai, então, assim, entre outros países, atletas de diversas modalidades, especialmente das artes marciais, que eu acho que são a maior adesão dos atletas são das artes marciais. Se eu não me engano, quase todo o auxílio até hoje, eu posso dizer que mais de 90% são atletas das artes marciais que a gente conseguiu incentivar. E tá aí, o programa funciona bem. 2 municípios pediram apoio para construírem também na cidade, e não é uma bolsa contínua, não é uma bolsa atleta, que o município não tem saúde financeira para arcar com a bolsa. Então foi criado o auxílio e as crianças têm tido bastante desempenho com esse incentivo, e até incentiva as crianças do projeto social a competir, a se dedicar mais para poder receber o auxílio, para poder viajar, que o sonho de qualquer criança é ir para outro país, né? Perfeito. Eu comecei nas artes marciais com 15 anos de idade. Sim. E eu também tenho alunos que começaram na infância. Apesar de terem adultos que começam a praticar já na fase adulta, Sim. eu tenho alunos que começaram na infância e é muito gratificante
ver a pessoa passar por toda aquela jornada, enfrentando os desafios. Então, não sei se o mestre Serp concorda comigo, mas para mim, pelo menos, é um dos pontos altos da minha carreira, é ver aquele aluno passando por diferentes fases da vida, se sustentando em momentos de pressão, graças às artes marciais. Eu queria perguntar para o senhor, quando o senhor vê um atleta representando São Gonçalo fora do país, através do auxílio, o que é mais gratificante nesse momento? Então, o primeiro trabalho que foi feito ali da política pública, a gente é de grande, assim, é muito gratificante, e a gente também criou também como critério ele levar essa bandeira, já que o auxílio é municipal, é um recurso público, e esse recurso tem que ser prestado conta de como ele recebeu, como ele está usando esse recurso lá fora, e uma das exigências do município é levar o nome do programa, é levar a bandeira do município. Mas isso eles já faziam com o tipo de incentivo que a gente dava, porque no município, mesmo que antigamente a gente não conseguia ajudar com o auxílio, a gente mandava ônibus, ajudava de alguma forma, a gente tentava que essa criança conseguisse viajar. Então, é gratificante, né? A gente vê o nome do município lá fora, a representatividade, e a gente tem muitos atletas gonçalenses que são de grande desempenho, atletas convocados recentemente, aí tem colégios privados também que incentivam projetos, a gente tem que destacar isso também, que são parceiros que pedem o apoio do município e a gente também apoia, e atletas aí que estão em seleção brasileira de handball, atletas que estão na seleção brasileira de futebol, como vocês têm visto aí, o Vini Júnior sendo destacado, é um atleta da cidade. Então, assim, outros atletas também que competem, tem um garotinho do karatê que foi convocado para a Colômbia, viajou com auxílio atleta agora recentemente, o prefeito até convidou para que fosse ao gabinete, para que ele prestasse a homenagem ao garotinho pela convocação, eu tive presente também nesse dia, então as de grande relevância para a cidade é muito importante, sendo se destacado principalmente no celeiro esportivo, e não só um esporte específico, mas em várias modalidades. A gente estava conversando no off que geralmente esses atletas voltam com medalhas, né? Eles voltam com... Tem um atleta que ele é de jiu-jitsu, como eu digo, o incentivo também é para esportes não olímpicos, e tem um atleta que ele, eu acho que é 3 vezes... Ele é tricampeão em Dubai de jiu-jitsu. É um garoto que deve ter hoje em torno de uns 10 anos, o Ravi. Ele foi 4 vezes, os pais que deram essa oportunidade, mas 3 vezes foi com auxílio atleta. E ele é um dos ranqueados internacionalmente e a gente incentiva através do auxílio. O município dá esse incentivo. Ele é um atleta que consegue atingir todos os parâmetros ali, não só ele, tem outros atletas de referência da cidade, mas eu destaco o Ravi também, que é um atleta que já pegou 3 auxílios e o município incentivou ele, viajou para Dubai. Perfeito. Tem algumas modalidades como taekwondo, jiu-jitsu, kickboxing, que recebem apoio. Sim. E eu queria perguntar se o senhor poderia explicar um pouco melhor para o profissional de alguma dessas modalidades, como é que ele pode, sendo de São Gonçalo, eu sou profissional de taekwondo, como é que eu posso conseguir esse apoio? Então, qualquer modalidade, qualquer atleta, ele pode conseguir o apoio, ele só precisa entrar no site da prefeitura, porque tem os parâmetros de adesão do auxílio atleta, tem um decreto que regulamenta como receber, como dar entrada para retirar, a gente pede que a entrada seja com 60 dias de antecedência, claro que a lei também prevê, que às vezes o atleta é convocado com 1 mês para competição, ou com 20 dias, então a lei também prevê, dá essa previsão, em caso esporádico, a gente consegue justificar e consegue também dar o seu auxílio. Então, todo critério é realizado através de um passo a passo, preenchimento de formulário e feito pela Secretaria de Esporte e Lazer, e no site também está disponibilizado, o site da Prefeitura de São Gonçalo. Ótimo. Eu queria saber do senhor, na sua visão, como que o esporte comunitário, o esporte de rendimento, incluindo as artes marciais, podem caminhar juntos dentro de um mesmo projeto de cidade? Então, isso já é pensado, a gente pensou muito nisso e a gente também estava conversando ali fora sobre isso. Eu acho que o esporte é a base para você. Eu acho que não tem como pensar em alto rendimento sem base, sem esporte comunitário, nem pensar ao contrário, esporte comunitário sem esporte de rendimento. Até porque a criança ela não quer ficar treinando ali todos os dias, naquele dia a dia, sem competir, sem participar. Então, nós criamos alguns programas de escolinha social. Hoje a gente destaca o novo programa que foi lançado, a gente planejou ele no ano passado e tiramos do papel, a gente adequamos outras escolinhas que a gente já realiza e nós criamos lá no município de São Gonçalo, o São Gonçalo no Esporte.
um programa que a gente tem a visão do esporte comunitário, o esporte social, onde a gente tira as crianças, né, não tira da vulnerabilidade no geral daquelas áreas, mas a gente tira, ocupa aquele tempo ocioso dele com esses programas dentro dessas áreas que a gente chama de vulnerabilidade. Então, espalhados, nós devemos ter hoje. Nós temos hoje em torno de quase... Nós município que eu falo, tá? Não eu, mas o município deve ter em torno de uns 80, 90 núcleos dentro da cidade. Não só do esporte, São Gonçalo no esporte, mas do São Gonçalo em movimento, esporte em ação, são vários programas que têm com esse incentivo. Então a gente trabalha o esporte no social com vistas ao alto rendimento. A gente incentiva o atleta e a gente também incentiva o alto rendimento. Como? Fazendo parceria com as federações, com as associações, incentivando ou dando algum tipo de incentivo para que ela realize as competições e essas crianças tenham a oportunidade de participar gratuitamente, para que elas não precisem pagar, ou a gente consegue fazer ajustes, parceria para que essa taxa seja reduzido ao social. E para as que não têm, o município também consegue, junto com a associação, disponibilizar gratuitamente inscrições. Então a gente faz essa parceria. O evento é da associação, a gente não tem gerência, mas a gente chama para parceria para a gente oportunizar essas crianças de projetos sociais participarem das competições. Perfeito. Queria aproveitar a oportunidade para falar, existe uma sinóloga, uma estudiosa da cultura clássica chinesa, que é a professora Annie Chen. Ela trabalha na França e ela fala nos trabalhos dela muito sobre como as artes marciais chinesas elas sofreram um processo redutor por causa do cinema. Então, o cinema ajudou a divulgar as artes marciais chinesas, mas, por outro lado, todo mundo olha para as artes marciais chinesas e associa com o cinema. Então, a pessoa muitas vezes procura e fala assim, eu queria aprender a me defender. E isso, muitas vezes, é um pai procurando para o filho ou uma pessoa já na melhor idade. Só que muitas vezes a gente entende também que, dependendo da faixa etária da pessoa, coisas simples, inclusive da condição dela, como se equilibrar, caminhar, né, são coisas muito mais importantes. Então, a gente estava conversando aqui fora, o senhor estava bem animado falando do projeto sobre Tai Chi Chuan. Sim. Né? Tai Chi Chuan, se o senhor poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho, como ele está sendo recebido em São Gonçalo? Então, é um outro programa também que nasceu, foi na nossa gestão da secretaria. A gente pensou o trabalho, a gente via aqueles projetos antigos de ginástica na praça. Sim. Então, a gente via muito esses projetos e São Gonçalo não era diferente. São Gonçalo tinha 17 núcleos desse programa. Então, quando a gente assumiu a gestão, a gente pensou no modo global, não só na atividade física, não só no exercício físico, mas na saúde global. Então, o que nós fizemos enquanto gestor? Adaptamos, pensamos no adulto até a idade idosa. E a gente sabe que hoje nossa população é uma população que está envelhecendo e está vivendo mais, muito positivamente isso, e a gente precisa pensar em política pública para esse público que tá envelhecendo e precisa de alguma atividade, precisa envelhecer com qualidade. Então a gente pensou num programa chamado Qualidade de Vida e Longevidade. Esse programa nasceu com esse pensamento de tratar o adulto através da atividade física, e o idoso, que já era idoso, a gente conseguir criar essa consistência vamos dizer assim, na preservação da saúde dele, sem que ele ocupasse a saúde pública. A gente tirar ele do pensamento de saúde pública, de ter que estar dentro do posto de saúde, de ter que estar dentro de um atendimento de urgência e emergência. Então, a gente pensando que ele, com qualidade, ele evitaria estar dentro precisando da saúde pública, e a gente também desonera a saúde com esse pensamento. Então, a gente pensou no programa. O programa ele funciona hoje dentro da cidade, se eu não me engano, com 52 núcleos, porque eu saí da secretaria no dia 31 de março. Então, até então, ele funcionava com 52 núcleos. Programas através da atividade física, ginástica, dança, hidroginástica, circuito funcional e o Tai Chi Chuan, que foi de grande adesão dentro do município. E assim, até a gente brinca lá, porque a gente tem uma professora que é maravilhosa, a Maria, ela é da Associação Kung Fu Gardiaga, né? E a gente convidou ela para dar aula de Tai Chi na praça. E começou uma adesão desesperadora, porque eu acho que as turmas delas são muito lotadas, as duas, e a gente tem até medo que ela vá se apresentar, porque onde que ela vê, o pessoal quer, mas não quer o professor, ela quer a Maria, porque a Maria, ela dá uma atividade completamente diferente, uma atividade relaxante. Então, assim, nós temos 2 núcleos do Tai Chi na cidade hoje.
faz parte dessa contextualização desse programa. Então, a gente, através das atividades que são ofertadas no programa, a gente cria não somente o idoso, o adulto e o idoso, ele não só trabalha a saúde através da atividade. A gente faz um sistema de relacionamento, a gente faz evento entre os núcleos, pessoas de classes sociais se conhecendo, diferente, se conhecendo. Então, a gente tira um núcleo de lá dentro de uma comunidade altamente vulnerável e vem aqui para um centro da cidade, onde o pessoal tem um poder aquisitivo melhor. Então, eles vivem com a diferença entre as pessoas ali dentro. Eles criam amizades, então a gente coloca eles juntos. Claro que a gente vê assim, são quase 2.000 pessoas hoje falando nessa quantidade de núcleos. São 2.000 pessoas, imagina juntar. Claro que a gente não consegue juntar todos, mas a gente oportuniza os eventos para que eles participem. Através do programa, ofertamos passeios saindo da cidade para conhecer outros lugares. Então a gente cria uma comunhão entre eles, uma convivência, e a gente foge, não trabalha só a atividade física, mas o psicológico, social, a questão de relacionamento. Então isso motiva muito, principalmente idosos. Eu tenho casos lá, porque os professores tiram um período de férias e a gente dá férias para os professores. O núcleo não funciona durante um mês aproximadamente de férias. E tem relatos lá de pessoas que entraram em depressão porque ficou um mês sem fazer atividade, sem estar se relacionando com as pessoas, com o professor. E teve um caso muito grave lá que a pessoa ela decaiu, que ela começou a se relacionar nesse núcleo e começou a se envolver, e ela caiu depressivamente e quase que a gente perde a pessoa. Graças a Deus a gente conseguiu, num núcleo lá num bairro chamado Mutondo, a gente conseguiu trazer ela de volta, e a gente fez um processo que elas se unem mesmo, elas visitam uma casa das outras e criam um relacionamento muito grande. E é muito interessante o relato. E a gente conseguiu trazer essa pessoa de volta, a gente conversou, ela conseguiu voltar à convivência, a gente repensou o projeto. A gente não pode dar férias de um mês, a gente vai dar espaçamento a 15 dias aqui, e os professores são altamente assim, eles têm um coração maravilhoso, e eles conseguiram, se ajustam entre eles lá, e a gente conseguiu não mais deixar esse tempo tão distante, e a gente adequou isso, cara, e hoje a atividade física faz parte. Se tiver oportunidade, assim, 6 horas da manhã, às vezes, que elas já estão praticando atividade, 6 às 8, 3 vezes na semana, ou 4 vezes na semana. Tem núcleos que funcionam à noite, núcleos que funcionam à tarde. Então, uma que quer participar de um núcleo em outro local, ela pode participar. Eu quero fazer dança de salão, eu quero fazer uma hidroginástica, a gente oportuniza ela dentro desse bem. Então foi um programa que deu muito certo, e aí eu destaco muito o Tai Chi. Eu sempre falo pro Matt Sepp que o Tai Chi foi sucesso. Pena que eu não tenho outra professora daquela, ou eu não consigo dividir Maria para poder dar mais aulas por conta do tempo que ela tem. A gente já ocupa, ela abriu 2 núcleos, eu acho que são os núcleos que eu mais tenho, que, vou dizer assim, que bomba, né? Que são, eu acho que é mais de 50 alunos, porque o máximo nosso acho que são 50, mas ela tem um núcleo com quase 80. Ela, coitada, ela abriu porque tem espaço também. Tem locais que a gente não consegue colocar, mas tá sendo sucesso lá dentro da cidade. Essa é a ideia do nosso podcast, porque essa semana saiu uma matéria com o mesmo tema em pelo menos 3 veículos diferentes em Singapura, sobre um trabalho usando parkour com pessoas da terceira idade. Então, quer dizer, é uma preocupação mundial, né, de como que você acolhe essas pessoas que o mundo está envelhecendo. Está envelhecendo. Né? Então é um trabalho bem especial. Queria comentar com o senhor também, o mestre Sérpio vai concordar comigo, esse trabalho que a gente realiza com artes marciais chinesas, é importante que ele sempre perdure além do nosso tempo de vida. Então tem um conceito nas artes marciais chinesas que aquilo que você está promovendo tem que ir além do tempo de vida do legante, da pessoa que está passando. E a gente tem uma figura aqui no estado do Rio de Janeiro que infelizmente já não está mais conosco, que é a professora Lili Ma, é uma pioneira do ensino do idioma chinês aqui no estado, é a mãe do Jaime Ma, que trabalha com o mestre Sérpio. Sempre cito ela porque é uma pessoa que uniu a mim, ao mestre Sérpio, o mestre Bruno Barros também, que é um querido amigo, o Jaime e tantos outros. E eu acho que ela ficaria muito feliz, porque eu queria ler aqui o que já está sendo feito em relação às artes marciais chinesas, né? São políticas públicas com a prática do Kung Fu em praças, com o Tai Chi Chuan, como foi dito, né? Na qualidade de vida para todos, com o projeto Qualidade de Vida e Longevidade. Também tem o apoio da delegação da Federação de Kung Fu Garra de Águia, né, para competições nacionais nos anos 24, 25, 26, no Mato Grosso do Sul e São Paulo.
também, né, realizações da Expo Gonçalense de Kung Fu em 2024, 25, 26, que hoje é o maior evento cultural e de artes marciais chinesas, né, no estado do Rio de Janeiro. E uma proposta também de ampliação do projeto de políticas públicas de artes marciais chinesas para crianças, adolescentes e idosos, né, com essas artes. Então, eu queria perguntar para o senhor que, assim, olhando para o futuro, quais são os principais desafios que o senhor identifica para consolidar São Gonçalo como essa referência no estado do Rio de Janeiro? Deixa eu só voltar na pergunta anterior. Sim. É importante destacar que hoje nós temos alunos com mais de 90 anos dentro do núcleo. Eu tenho uma aluna que ela se mudou de município. Eu não, né? A professora, que eu não estou mais lá. A gente fala no contexto como se estivesse ainda vivendo aquilo tudo. E assim, ela mudou de município e ela faz a filha trazer ela 2 vezes na semana para essas aulas para ela participar. Então ela vem do município vizinho para participar. Coitada, é até um pouco distante, mas ela tem 93 anos, se eu não me engano, mas ela antes de ir para morar com a filha, ela morava só, e ela não abre mão de voltar, e 2 vezes na semana ela tá fazendo aula ali. Eu tive o prazer de conhecê-la. E assim, eu acho muito legal isso, que a atividade realmente prende, a atividade cria imunidade também, que eu falo, ajuda na questão cardiovascular. Então, assim, a atividade beneficia muito a saúde da pessoa. E voltando à pergunta, eu acho que hoje, desde quando eu assumi de fato a gestão do município, a gente tem pensado, especialmente no Kung Fu. O Kung Fu teve um olhar diferente, o mestre Sérgio pode falar melhor que eu. Acho que essa pergunta, né, mestre? Porque a gente conseguiu não só absorver a parceria com a federação, a gente criou um incentivo. Eu acho que foi motivado por ele, está inserido hoje o Tai Chi Chuan dentro do Qualidade de Vida, foi uma soma que veio, a Maria veio com essa ideia também. E assim, a gente conseguiu inserir dentro do Qualidade de Vida e também o incentivo à associação. A gente faz a parceria nos eventos que são realizados, o Expo São Gonçalo, né, mestre? A prefeitura resolveu abraçar e fazer a parceria, ele que executa, é 100% execução da associação, mas a gente tem a parceria, ele pode falar melhor que eu dessa parceria. E a gente também... Porque assim, qual é o pensamento do gestor público? É ter carinho com o recurso público. Então, quando eu vejo que se 10 atletas vão pegar o auxílio atleta para viajar para determinado local e o custo desses auxílios vão chegar a 30 mil reais, por exemplo, e eu consigo disponibilizar veículo ou outro tipo de atendimento e otimizar esse recurso, eu consigo ajudá-lo da mesma forma, dando um outro tipo de recurso, e a gente consegue, hoje o município ele ajuda na locomoção desses atletas. A gente, quando o mestre Sérgio busca, porque a gente fala muito com a associação, com a federação, a secretaria lá é completamente aberta, o município é muito aberto com esse relacionamento, porque é aquilo que eu falei anteriormente contigo, que eu acho que o Estado deveria ter uma política pública de incentivo às associações, às federações ou às confederações para implantar dentro do Estado, para que fomentasse não só o alto rendimento, mas o social. Então, com essa visão do Kung Fu, a gente criou. Mas o mestre Sérgio me cobra bastante, eu também penso que assim que a gente tiver a oportunidade, a gente também quer ampliar esses núcleos, não tanto implantar também núcleos de Kung Fu e ampliar os núcleos de Tai Chi dentro do programa Qualidade de Vida e Longevidade. Mas o município hoje tem diversos programas sociais para diversas faixas etárias. Nós temos para criança, para adolescente, nós temos Muay Thai, temos kickbox, temos o boxe, temos o jiu-jitsu, né, o judô. Então nós temos... Na verdade, a arte marcial é contemplada pelo município. Isso eu posso ter certeza. Eu até brinquei contigo ali que eu falo que hoje crianças praticam mais arte marcial na cidade do que o próprio futebol, que é um esporte conhecido mundialmente e de grande adesão, né? Pois é, vocês fizeram um comentário sobre um episódio que tinham 1.500 crianças. Então, esse é um programa, porque... Assim, eu costumo dizer, eu brinco muito, eu falei também numa entrevista que eu era frustrado com jiu-jitsu, né? Porque eu não conseguia pagar para poder participar das atividades, eu era muito humilde, né? A gente naquela época, eu trabalhava e fazia o jiu-jitsu. Então eu falo que eu sou frustrado, por isso eu incentivo tanto a questão do jiu-jitsu lá dentro, o pessoal me cobra muito sobre isso. As outras modalidades, mas a gente ajuda também, eles sabem que lá na cidade a gente aguça bastante a questão da prática esportiva, em especial as modalidades aí de luta, né? As artes marciais.
E nós criamos na cidade, através da secretaria, uma competição gratuita por ter muito núcleo de jiu-jitsu na cidade. Foi o que eu brinquei, que eu falei que tem mais do que o futebol. Então a gente incentiva e o município criou uma competição que ela atende de 1.000 a 1.500 atletas. E a gente oferta essas vagas gratuitamente à competição para que os projetos sociais, que a gente sabe que a criança está ali o dia a dia treinando e ela quer competir, às vezes não tem condição de pagar. Então a gente oportuniza pelo município que esses projetos sociais consigam inscrevê-las e participar de uma competição, que para a criança isso é maravilhoso e importante. Incentiva o alto rendimento, que é o objetivo também, não ficar só no social, no esporte de base, no esporte comunitário, mas chegar ao esporte de alto rendimento. E a gente também tenta incentivar jogos escolares, a gente tenta implantar as modalidades de artes marciais também nos jogos. A gente fez 2 pioneiros que foram o judô, nós implantamos também o kickbox dentro dos jogos escolares, e a gente quer abranger mais isso, ampliar, mas infelizmente a gente precisa de recursos e a gente tem uma saúde financeira muito ruim na cidade, como eu também já havia conversado contigo. Mas lá com certeza a modalidade de artes marciais é contemplada e o Kung Fu tem um espaço especial lá dentro, né, mestre? Aí ele pode falar melhor que eu. Com certeza. Essa visão do vereador Bruno, quanto ao Kung Fu, na verdade ele falou que a Maria veio, levou a proposta, mas na verdade ele já tinha visto isso e convidou, entendeu? E falou, mas você cobra bastante, ele cobra bastante, tá? E ele fala pra mim, poxa, mestre, me cobra, entendeu? E sempre que eu tenho oportunidade, hoje a Secretaria de Esporte, ela tem um grupo, uma equipe muito técnica, é o que o Bruno falou, a equipe dele foi escolhida, atende todos, às vezes eu estou lá sentado para falar sobre o Kung Fu, às vezes as outras artes chegando, e o carinho que a equipe atende o pessoal lá é uma coisa formidável. Inclusive, falando sobre o auxílio atleta, que o Bruno tinha falado, ele disse, caramba, o ano passado a gente participou do Mundial, graças a Deus o Mundial foi no Brasil, então se tornou fácil. Provavelmente daqui a 2 anos, porque o Mundial de Kung Fu é a cada 2 anos, entendeu? Talvez o ano que vem, acho que o Chile está brigando para poder levar esse campeonato para lá. Eu também estou entrando nessa briga, vai depender muito para tentar trazer para cá, para o Rio de Janeiro. E o que acontece? O vereador sempre teve aquela preocupação, que eu falava, caramba, mas aí o auxílio atleta é só mais para o pessoal de São Gonçalo. E hoje, Kung Fu, a gente tem os membros do Kung Fu, que faz parte da federação, junto com a associação, tem parceria, que são atletas excelentes. Ele fez certo, a melhor coisa que tem é a gente ver o transporte que possa ajudar todos. Quer dizer, então ele tenta, com o que pode, dentro do município, o município de São Gonçalo, apoiar todos os atletas de referência. É tanto que esse ano, no Campeonato Brasileiro, a gente trouxe 24 medalhas de ouro, entendeu? Inclusive a professora Maria, que é a professora do projeto, ela foi campeã lá na atividade de Tai Chi, que existe a competição de Tai Chi. Representando o município. Do projeto. Os alunos, isso justamente. Máxima, né? E esse incentivo, esse ano, aumentou o número de grupos de idosos que vão estar competindo na Expo. Porque a Expo, ela além de ser uma exposição, que inclusive sua escola vai estar lá também, apresenta tudo sobre Kung Fu, não só a arte marcial, mas a própria cultura. A gente tem a competição, que ali já é uma seletiva para o Campeonato Brasileiro e uma seletiva para campeonatos internacionais. Entendeu? Então, tudo isso é feito justamente com o apoio da Secretaria. E toda essa ideia de buscar foi o Bruno Porto, o Bruno Porto. Ele chamou, certo, o que a gente pode fazer para poder ajudar esse pessoal. E eu vejo quanto as artes marciais procura hoje o município de São Gonçalo. Como ele falou, São Gonçalo é referência. E no Kung Fu não pode ser diferente. Em 2000 a gente teve um campeonato mundialito aqui, que era na época que era o Zé Antônio, secretário, e o Bruno já trabalhava dentro da secretaria, né? Entendeu? O Zé Antônio sempre trabalhou muito pelas artes marciais também. A gente se conheceu nesse período aí, de 2000, 2001, por esses anos. Entendeu? E aí depois o Bruno abraçou a camisa, entendeu? Trouxe as artes marciais e manteve esse trabalho, entendeu? Que hoje está sendo de forma inacreditável, até por causa desse projeto. Ele virou para mim, sabe, podia fazer um projeto também com Kung Fu com as crianças. Eu disse, excelente. Depois ele falou, hoje nós temos testemunha nas praças, realmente de idosos, entendeu? E pessoas, entendeu? Sendo contempladas pelo Kung Fu, pelo Tai Chi Chuan, da sua saúde. E o que ele falou? É o acolhimento. As artes marciais, a gente sabe que as artes marciais, ela não é simplesmente um esporte. As artes marciais é vida. Você mexe, nem sabe disso. Entendeu? Eu ia então, falar até da cultura, inserir ela na cultura, mas depois que ele falou que eu gostei, nem vou falar mais. Então,
Tô brincando, é porque eu gosto do... Como é que é o nome do leão? Dança do leão, dança Cara, do eu dragão. adoro aquele negócio. Eu falei com ele, vamos levar pro teatro municipal, o pessoal vê. Mas você falou, eu falei, nem vou falar mais nada do leão. Eu vou deixar que ele sempre Pergunta fala, ele, o cara só fala daquele leão. Eu acho muito, muito legal. Que realmente... Que na verdade já é cultura, já é esporte, já é Sim, atividade física. Então hoje o Tai Chi, terapia, saúde e... O Kung Fu está inserido em todos os viés, é igual a capoeira, que ela é multifuncional, né? A gente usa a capoeira na cultura, em vários lugares. E hoje o Kung Fu, você tem essa visão dele. Só que quando você falou a parte aí de foi incentivado pelo cinema, né? Pela cultura. E eu vejo o dragão, eu falei, pô, a gente podia levar pro teatro. Eu falei, e na última a gente tinha pensado em inserir, não conseguimos inserir, porque nós fizemos a Conferência Municipal de Esporte. Eu falei, pô, abertura com dragão e tal, mas eu nem vou falar com o Thiago. É porque, na verdade, tem toda uma movimentação já há um bom tempo de pensadores tentando reapresentar as artes marciais chinesas, porque o próprio termo Kung Fu, ele servia para você chamar artes marciais chinesas num período que a gente não compreendia muito bem do que se tratava. Se vem da China é Kung Fu, mas a gente sabe que tem o Garra de Águia, o Wing Chun e tantos outros. Então, o pessoal hoje, esses pensadores tentam reapresentar como uma arte de viver melhor a própria vida. Sim. Através que é a questão da qualidade de vida, né? Exatamente. Da longevidade. Se você vê que o pessoal... quem mora no Japão, na China, eles vivem o esporte, né? As artes marciais. E você vê a longevidade deles, como é a cultura, como é a qualidade de vida. E é basicamente isso. Eu acho que o esporte, a disciplina que se tem, é o que eu vejo. Hoje, a arte marcial, às vezes o pessoal... Você tinha feito um comentário sobre... o pai quer botar por questão de defesa pessoal da pessoa. Mas tem essa visão também de você ter a disciplina, você é a criança... Eu, por exemplo, a gente era regime militar. Quando eu treinava jiu-jitsu, a mestre Emília, o falecido... Mestre Emília... Mestre César, que eram os meus mestres de jiu-jitsu, e era igual, parecia que eu estava dentro do quartel. A disciplina, cantar o hino nacional, eu acho isso de importância. E assim, as crianças são disciplinadas. Você vê, as crianças de modalidade esportiva dentro das artes marciais são altamente disciplinadas, tal, não que as outras não sejam, mas tem um regime diferenciado ali dentro que faz parte da cultura no ensinamento das artes marciais. A essência da arte marcial tradicional, ela começa onde? Pelo respeito e a disciplina. Se qualquer escola, qualquer arte marcial tradicional, o mestre conhece. Ele começa o quê? Disciplina e respeito. Essa é a primeira aula que tem. É a base de tudo, entendeu? Depois ele vem. A luta, ou seja, defesa pessoal, é a última coisa que entra. Vai entrar arte, cultura, terapia, saúde. O mestre Li sempre falava que primeiro, para você se movimentar, você tem que ter saúde. Então a gente começa a prática das artes marciais dessa forma. Por isso que hoje o Tai Chi Chuan tem dado muito certo e vai continuar dando certo por esse motivo. Primeiro acolhe, trabalha a saúde, para depois viver aquela saúde que está obtendo através do Tai Chi. E aí entra a parte de competição. E a nossa ideia é tentar levar o Kung Fu também para a criança. Por isso que a gente se fala, tenho conversado muito com o Bruno, a gente quer amadurecer essa ideia das políticas públicas da criança, adolescente e idoso, que a gente pega lá no início da meada da vida da pessoa, com a criança, com o trabalho disciplinar, cultural, e aí até chegar lá na terceira idade, então a gente liga as duas pontas. A Expo, ela faz muito isso. A Expo Gonçalense é um evento onde tem a apresentação das crianças e tem do idoso. É tanto que a gente abre a Expo com as apresentações dos idosos, que é um Tai Chi, entendeu? São eles que apresentam, eles que fazem a abertura. E depois a gente entra com a cultura. E depois a gente entra com os... depois a gente entra, que eu gosto de a gente entra com o adulto e aí a gente entra com as crianças. Aí tem as que é aquele incentivo, entendeu? Então, é um trabalho... Eu vivi uma experiência na última Expo que eu tive presente. Eu estava sentado assistindo exatamente a dança do leão e do dragão e fiquei fazendo uma reflexão sobre os praticantes que estavam ali executando, performando, que são pessoas que saíram das suas casas no domingo de manhã para fazer aquela apresentação que obviamente foi praticada antes da execução acontecer. Então, assim, é uma questão de vocação. Sim, é difícil aquilo. Os garotos fazem umas manobras ali que é difícil. E é o que eu falo. O mestre Sérgio me deu um livro, aquele livro eu tenho. Sim. Então, assim, ele me deu um livro e assim, eu não entendia porque você fala hoje da dança do dragão, você fala do Tai Chi, mas é inserido no Kung Fu. E eu tinha essa visão separada. E ele explica, ele conta em... Qual é a língua que o senhor conta? Fala. Tem uma língua que o senhor fala que eu não sei se é da origem do
Uma outra língua que o senhor fala, mandarim, né? Isso, mandarim. Então, assim, eu vi ali dentro, eu falei, tem coisa que a gente não entende que tá em mandarim, tá? E eu achei legal, assim, ele trouxe isso aí pra você ver, a gente ouve mesmo, a gente conversa, a gente senta com o presidente. Então, Não, assim, senta aí. E eu acho isso Ele interessante. senta pra conversar, ele procura saber, pô, você vê isso aqui, porque vê funcionar. Porque não tem como um educador físico dominar tudo, mano. Isso é hipocrisia. Eu domino a parte de personal, a parte de escolinha, de magistério, eu não domino. Mas, assim, a gente precisa entender, conhecer. Eu acho que o faixa preta, ou a pessoa que tá ali dentro, ele tem mais conhecimento que a gente, que é educador físico. Então, a gente precisa conhecer o que a gente tá propondo, tá planejando. E através de toda essa explicação, eu achei interessante, pô. E aí a gente vê que a cultura, que faz parte de atividade física, e a gente começa a trabalhar o Kung Fu de outras formas, mas não perdendo a origem do Kung Fu. Claro que é a luta, que é primordial, como outras modalidades têm esse conceito. Não, nem todas têm esse conceito. Eu acho que as artes marciais ela é mais abrangente, foi o que eu dei exemplo da capoeira também. Então, elas têm uma abrangência maior que as atividades mais tradicionais, que a gente fala vôlei, basquete, handebol, futebol, que é só o esporte propriamente dito. Sabe que, falando em idioma, a professora Lili, quando ela começou a ensinar chinês para mim, ela comentou sobre a China ter 56 dialetos. E um deles é o cantonês, que é de onde vem essa arte marcial que eu pratico. E aí, vereador, em 1972, salvo engano, lançaram uma revista e na capa dela tinha um dos patriarcas da nossa arte, que tem até uma série de filmes chamado Grande Mestre, não sei se o senhor já ouviu falar, sobre o patriarca Ip Man. E ele tá na capa. Sempre fez esse filme. E o nome da revista era San Mo Hap. Então, San é novo em cantonês e Mo Hap é um herói diferenciado. É como se fosse um herói cultural, né? Então, o que é um herói cultural? É alguém que fez uma contribuição tão diferenciada que afeta a vida de quem vem depois. Então, hoje a gente tem uma cena muito forte de artes marciais chinesas no município de São Gonçalo, muito em função também do mestre Sérpio, que está se tornando esse herói cultural da cidade. E eu queria perguntar para o senhor se o senhor poderia Esportivo cultural. Exatamente. Se o senhor poderia falar um pouquinho sobre como que o senhor enxerga a contribuição das artes marciais chinesas para o município de São Gonçalo em termos de cidadania. Então, eu acho assim que por tudo que foi dito aqui, a gente utiliza integralmente as artes marciais dentro do contexto da cidade. E eu acho que contribui, cara, não só ali no... Eu acho que eu posso dizer completamente, né, Sérgio? Eu acho que para a formação do atleta, do aluno, eu acho essa integralidade pessoa, do ser humano, tem isso. Do ser humano. O que tem ali, né, você pega os atletas das modalidades esportivas, como é a disciplina, como a gente já havia dito, como é a disciplina, como é o cuidado que o profissional tem. A gente conversa com muitos professores lá que tem formação, e você vê aquele regime meio que militarista do pessoal que é... O mestre atleta do mestre, ele é militar, então assim, mas você vê que isso, independente de ser militar ou não, eles têm esse regime. Você vê a educação, o trato. Esses dias, no dia que nós fomos levar o atleta para estar com o prefeito, eu fui junto, eu fui convidado, e você vê a educação do garoto. Como eu chamei os pais dele e conversei, eu falei, cara, parabéns pelo seu filho. O garoto fala muito bem, um garoto novo, criado de projeto social dentro do Salgueiro. Então você vê a importância que o esporte faz na construção, na formação do cidadão, na formação daquele atleta, não dele. Se você pegar os atletas de modalidades esportivas da cidade, você vê o trato que tem, o que o professor propõe. Eu acho não só, e eu já vou falar das outras modalidades, a gente tem um programa que tinha um financiamento federal, mas nós perdemos esse financiamento, e o município conseguiu continuar sustentando o projeto, que é um projeto superação no handball, que nós inserimos dentro do São Gonçalo no esporte, depois que nós perdemos o financiamento, e nós temos 5 ex-atletas da seleção brasileira de handball dando aula para esses atletas. E são referências da nossa cidade, né? Nós temos a Zezé lá, que é um grande exemplo da cidade. Ela é uma profissional. Nós temos até a Carolzinha, que recentemente também fazia parte do contexto do beach hand, né? Que é o de areia. E
a dedicação que são os atletas de handebol, a educação, o processo de formação dentro dos projetos sociais da cidade. Então a gente fala, porque a poder público é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não. A gente tem um rito lá dentro, a gente tem uma cobrança igual como fosse em qualquer outro local. E é muito legal o que os atletas trazem pra gente de retorno, a proposta que tem. Há pouco tempo a gente inseriu na cidade o tênis, que é um esporte altamente elitizado e é muito caro a prática. A gente inseriu no contexto da cidade. Não sei se você tem conhecimento, a gente ganhou um parque RJ, que é um parque hoje dentro da cidade que absorve diversas modalidades esportivas e é para todos os públicos. Tem jardim sensorial para crianças que têm o autismo, eles têm um jardim sensorial, tem espaço para animais separado, nós temos... É um parque para atender todos os públicos da cidade e ali a gente criou outras, pelo espaço, né, permitir, a gente criou outras modalidades para estar ofertando ali dentro. E a gente está... A adesão é muito grande, foi uma construção numa política pública de Estado junto com o município, uma parceria, e que conseguiu muito bem trazer para o município. Nós não tínhamos um espaço daquele, nós conquistamos. Então, a gente aplicou modalidades ali e a gente vê como tão grande é a adesão e para estar ali dentro, o que o atleta pega desse legado na formação. Cara, isso é maravilhoso. Eu acho que essa construção é difícil até você construir uma narrativa para isso, mas eu acho que agrega bastante na formação. Os nossos atletas hoje, nossos alunos atletas, né? Porque tem atleta ali que a gente sabe que não tem um viés competitivo, eles às vezes só querem estar em treinamento, mas na construção, na formação de cada um, a gente tem dado a nossa contribuição, com certeza disso. Eu represento, como o mestre Sepp falou, o grão-mestre Léo Mamura aqui no Rio de Janeiro, sou um dos representantes dele. E uma coisa que ele traz muito é a ideia de cognição corporal. O que seria isso? É você, por exemplo, está passando por um momento de pressão na sua vida. E aí essa pessoa vai falar, faço ou não faço, vou ou não vou, tô com medo ou não tô. Mas quando você pratica uma arte marcial, por exemplo, ou você faz uma atividade física como a dança do leão, que está inserida no contexto das artes marciais, toda aquela educação corporal de ficar na postura para bater no tambor, para mexer o leão, você vai desenvolvendo uma disposição interna que você nem se dá conta. Então, quando você vai tomar uma decisão, você muitas vezes não passa só pelo racional. O seu corpo também te ajuda a tomar aquela decisão porque você se sustenta. Então, eu queria aproveitar esse gancho para perguntar, dentro de tantos projetos envolvendo artes marciais chinesas, que tem esse potencial tão grande, né, de formar a conduta da pessoa, como é que o senhor vê esses projetos se desenvolvendo nos próximos anos para crianças, adultos e idosos? Então, no município a gente fez um planejamento, quando lá deixei o município, dia 31 de março agora, eu pedi demissão, pedi exoneração e voltei ao mandato de vereador. A gente sabe que todo o processo anual é construído de um ano anterior. E a gente deixou planejado para esse ano diversas atividades e ampliações de programas. Como eu te falei, foi a inserção do São Gonçalo no esporte, que já foi inaugurado. O secretário que ocupou lá o espaço lá que eu estava, que me assumiu o meu lugar, ele deu início o que estava planejado e já lançou o programa. E já começou essa adesão. Eu sei que... Lembra que eu comentei que era uma construção dos núcleos que já existiam e uma ampliação. No primeiro mês a gente abriu umas 500 inscrições e ocupamos em menos de uma semana as 500 vagas do programa. Não só para uma modalidade, para todas as modalidades especificamente. Então já demonstra que é uma ampliação de uma política pública que já foi construída. Então cada ano a gente se planeja para ir ampliando os programas, não só, eu digo, hoje a gente não consegue ampliar a contratação de profissionais pela questão do que a gente já comentou da saúde financeira do município, mas a gente consegue ajustar para que amplie a adesão e amplie o número de vagas para os profissionais, pro atleta. Então a gente consegue ofertar e ampliar essas vagas. Mas claro que eu acho que para futuro o planejamento é crescente, que a gente também não só amplie a oferta do que já existe, mas também faça adesão de novas modalidades. A gente tentou fazer uma inserção, colocar no município a canoagem, mas por falta de espaço
para que conseguisse colocar. A gente queria fazer uma parceria ali com Aras, né, na Ilha das Flores, mas o sistema de saída deles estava um pouco prejudicado, e a gente não conseguiu fazer aquela saída para o mar para que a criança, mas a gente ainda pensa, né, a gente tem conversado bastante lá. Tem um projeto em andamento, né? Para que a gente consiga fazer essa parceria, e ele que apresentou o pessoal do Aras pra gente, né, a gente conseguiu, que também são militares, e a gente conseguiu ali começar a abrir uma conversa, e já hoje o Serpio realiza o Expo lá dentro. A Expo, e outra coisa também, puxando o gancho, o centro de treinamento também de Leão e Dragão, ele está sendo lá, é referência no estado. Então, quando você falou só apresentação da Expo, durante o ano a gente deve ter umas 10 ou 15 apresentações, que somos chamados para fazer a apresentação, que negócio todo, então a equipe sempre está disponível, a gente vai aumentando o número. Então, quando o vereador ele deu o título de utilidade pública para a associação, foi no intuito de quê? Justamente de formar novos professores e instrutores, que a ideia é essa. Aí eu falei para o vereador, olha só, no estado existem outras instituições capacitadas que formam outros professores, ou seja, a gente tem como criar uma demanda bastante grande de profissionais nas artes marciais chinesas para poder colocar em vários municípios. Então, isso é um projeto que vai sendo amadurecido aos poucos. E o vereador Bruno, ele levou lá para o comandante do Ares, entendeu? Essa ideia do projeto da canoagem. Sim. Eles já estão conversando entre eles. Conversando para aderir uma nova modalidade. A gente sabe que a federação, como muitas outras, não tem como ampliar seus projetos. Eu acho que falta incentivo do Estado, como eu também havia dito, para as federações, essas parcerias para incentivar tanto suas competições, né, no alto rendimento, e o esporte social, o esporte de base. Então precisa ter esse fomento. E voltando ao Aras, que é o espaço que o Serpio apresentou lá dentro, o comandante lá, ele tem dado tem fechado a parceria. Muita parceria, inclusive outras modalidades serão realizadas competições ali dentro. Por mais que a gente tenha espaços públicos que a gente realiza competições, mas a gente gosta da parceria privada também, ali não é privado, né? Ele também é público, mas são parcerias também com o setor privado. O Sistema S também ajuda muita gente, e a gente ramifica essa parceria para que não centralize muitas atividades e espalhe pelo município, dando acesso também para as práticas, né, Serpio? Então a gente conseguiu também, através da associação, essa parceria com a Aras, que é um espaço da Marinha, né, o pessoal da Marinha, que dão esse suporte para a gente hoje, pensando em realizar mais uma modalidade. E meu sonho também, São Gonçalo, é colocar o arco e flecha, né, que é uma modalidade muito... Já implantamos o tênis, então assim, é muito aberto para outras modalidades também, e ampliar as atividades que já existem também é de grande relevância. Bom, estamos nos encaminhando para o final da entrevista. Eu tenho mais 2 perguntas, mas antes da penúltima pergunta, eu queria contar uma história rápida da professora Lili. A professora, como eu disse, chinesa, ela não só era pioneira do idioma, mas também da cultura chinesa. Tem uma história dela que eu acho bem interessante, que em 2007 eu fui participar de um evento organizado por ela e pelo Jaime, no município de Niterói, e teve um problema. Provavelmente o mestre Serpio estava lá, teve um problema e a minha escola não pôde se apresentar. Ela ficou envergonhada com aquela situação. Então isso foi num domingo. Na terça era o dia da aula dela. Então eu falei, poxa, vamos ver o que ela vai fazer. Então quando ela chegou lá, ela apareceu com 3 vestidos, né? E chegou para o meu mestre e falou assim, ó, trouxe um presente para sua esposa, a ex-esposa dele na época, e para as suas 2 filhas. Então, o que essa história significa? Foi a maneira dela pedir desculpa pelo ocorrido. Só que ela não deu presente para ele. Ela deu presente para a ex-esposa e para as 2 filhas que ele não tinha como recusar. Sim. E o que essa história fala? Ela fala da cultura chinesa, que é uma cultura tão diferente da nossa, é uma maneira de pensar tão diferente da nossa, que não é para a gente trocar a nossa cultura pela cultura chinesa, mas é para ajudar a gente a repensar a maneira que a gente vê a nossa própria cultura. E baseado nisso, uma das perguntas que eu separei era exatamente como que você vê, ao apoiar atletas, eventos como a Expo, essa influência cultural no dia a dia do município, né? Na verdade, hoje faz parte. Eu falo pro Serpio. Hoje, eu acho que a grande representação dessa pergunta é quando a gente insere no calendário do município, né, Serpio? Porque faz parte hoje da integralidade da cidade, da história da cidade, da construção. O Serpio está muito antes de mim nesse processo, dentro da política pública da cidade. Eu entrei para o município em 2000 e o Serpio já fazia parte da Liga Gonçalense de Desporto, que era o principal órgão da cidade. E esporte,
voltado à modalidade esportiva. O Zé Antônio tem uma grande relevância nisso. Foi secretário também de esporte, né? Concha já foi vereador da cidade também. Sim. A gente trabalhou em conjunto nesse período, num período De 2001 a 2005, mais ou menos ali. Foi 2001, nessa 2005. Expo que foi junto com ele, que ele sempre te levava na Expo. Isso, eu participava conhecendo. Eu não tinha, eu trabalhava no administrativo da secretaria, ele era o secretário, então toda essa construção eu acho que já está inserido na cidade culturalmente e o município puxa para dentro dela nesse momento que ele pega uma competição que era de cunho, que era da associação e traz para dentro do contexto municipal. Hoje não é só do CERF, hoje é do município. Faz parte do calendário oficial da cidade. Então assim, e mostra a responsabilidade do município com isso, tanto financeira, que tem que ajudar no custear a atividade, né, CERP? Quanto o CERP também assume grande responsabilidade dentro da atividade ali dentro. Então, hoje posso dizer que o Kung Fu tá bem inserido na cidade. Vai criar um filme com a outra modalidade, porque já tem um filme com Jiu-Jitsu, mas a gente tenta olhar para todas e a gente não tem essa, né? Sabe que eu dá converso muito bem com todo mundo, tem reunião. Eu não tenho essa questão, porque aquela associação, ela é disputa com aquela e sabe que tem uma rivalidade, mas comigo não tem rivalidade. Eu falo, a rivalidade é de vocês, não é minha. Então vamos construir aqui, vamos fazer... Eu já botei as associações todas para ele... No evento oficial da cidade, que é o do Jiu-Jitsu, desses de 1.000 atletas, quem organiza são eles mesmos. Eu chamo eles, vamos ajudar a organizar, o município a organizar. E eles fazem parte dessa construção. Tem uns que falam, não, eu fui o primeiro, mas eles estão no contexto ali dentro. Eles arbitram voluntariamente alguns. A gente nem precisa, às vezes, ter um custo, porque eles mesmos se oferecem e fazem essa construção junto com a gente. Então, tem bastante adesão ali. E a gente... Então, é 100% dentro da cultura da nossa cidade, essa inserção. Quando você falou sobre a professora Lili Jaime, a gente sempre viu aquela vontade de unir todo o Kung Fu. Lembra? Sempre. Não olhava estilo Kung Fu. Sempre foi essa visão da Lili. A visão do Bruno, o vereador Bruno, é a mesma. Quando ele olha pelas artes marciais. Poxa, eu quero jiu-jitsu, quero karatê. Ele olha pela modalidade, pela arte, entendeu? Mas continua. Agora, se tem as vaidades entre os professores, é outra conversa, aí é de cada um. Mas ele tem esse cuidado de ficar, caramba, eu quero ajudar todo mundo, mas eu não posso ajudar, por exemplo, 10 federações de Kung Fu, exemplo. Vou dar um exemplo, entendeu? Não pode. Vocês não estudam Kung Fu? Vocês têm que se falar. Isso e hoje, isso aí. E hoje a gente tem um cuidado. É o que eu falei para eles. Hoje o Kung Fu, mas eu mudou muito bem com a presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Se fala, inclusive, a gente fez uma demonstração há pouco tempo com o Leão, que eles pediram, que eles não têm, mas ele, poxa, mestre, tem como, opa, vamos estar lá, tadinho. E, tipo, eles, vou estar no evento deles lá em Maricá, que vai ter, me mandaram o convite, eu vou estar lá sentadinho, não estou levando a equipe. Então, o que acontece? É a união. Desistir a escola. A única preocupação que a gente tem é para os gatos com lebre não entrar. Esse é um cuidado que a gente tem. Isso é em qualquer modalidade, qualquer atividade. Porque existe uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade do município. Existe uma responsabilidade naquela atividade. Existe uma responsabilidade dos professores. A gente tem esse cuidado com isso. Eu sempre falo para ele, que fala para mim, Sepp, esse negócio do Kung Fu é contigo aí. Então, eu sempre procuro trazer a visão que ele tem de trazer os outros estilos, as outras escolas que realmente trabalham em prol do Kung Fu. Então, hoje, São Gonçalo realmente... Ele mas abraçou, do Kung Fu na cidade não tem outra referência, não. Eu não conheço. Eu tenho 26 anos de município na área de esporte. Eu acho que do município só tem... Não só no município, quando vê o próprio mestre... É o legal, só tem uma instituição que representa. E eu tento puxar as outras instituições de outro município... Para estar junto, sim, Por quê? Porque pela minha antiguidade dentro do Kung Fu no estado do Rio de Janeiro, eu peguei a primeira federação que existiu aqui. Eu fiz parte da fundação da confederação. Não existia confederação na época, a gente era afiliado à Federação de Pugilismo. Quando abriu, eu fiz parte de todo esse processo. Da construção, então eu conheço. Então, quando se fala dos mestres antigos, eu sei quem trabalha, quem pode, e dou atenção para todos. O pessoal, quando me procura, que o mestre Alexandre, procura o mestre Sepp lá. O Alexandre, o que nós fizemos na secretaria? Na construção da secretaria, a gente criou um departamento que se chama uma coordenação de artes marciais, que aí eu não consigo, é muita coisa, eu não conseguia na época, então ele fala com ele que planeja, que executa os programas de competição em parceria com as associações, com as federações, ele que faz essa construção toda dentro do departamento na coordenação de artes marciais.
Aí tem a coordenação de esporte, nós separamos, botamos artes marciais, esporte, Isso. lazer e projetos especiais, né, que são as competições de fiscalização também, E que é o departamento que fiscaliza academias e essas Ali. instituições, que também somos pioneiros na cidade, somos o único município do estado do Rio de Janeiro que tem fiscalização específica das áreas de atividade física. Fiscalização abre todo ano cursos para os profissionais de artes marciais em primeiro socorro. Então, o município tem esse cuidado. Tem a lei da obrigatoriedade e a gente oferta, a gente fez uma política não de opressão dentro mas, por exemplo, se ele tem um espaço que tem atividade física, ele tem que ter o curso tem que estar com a legalização e a gente ajuda nessa construção. A gente não vai lá, vamos multar você, até o prefeito não quer a política nesse jeito, dessa forma. Ele quer que a gente instrui até chegar ao ponto de ter que notificar. Eu acho que a Secretaria nunca notificou nenhuma instituição. Ou se notificou, não multou, porque a gente orienta, a gente criou uma política de orientação, de instrução, porque também não tem cara, tá todo formalizado, a instituição dele tá toda certinha e o outro também não tem nada certo e ele paga imposto e o outro... Então a gente também criou uma política de incentivar, de cobrar, de dar toda a ajuda, mas também depois disso a gente cobrar, entendeu? Então a gente cobra a pessoa para que esteja legalizado e o Sérpio, a gente fez a questão do curso, né? Que tem do curso de primeiros socorros, a gente criou como obrigatoriedade na cidade e a gente oferta gratuitamente. A gente pede que tenha, mas a gente oferta porque o professor não tem dinheiro para pagar, mas a gente abre no município. E nesse ano que passou, acho que nós abrimos 2 vezes esse ano. Eu não sei se vai ter um agora. Amanhã então, vai ter um grupo do Kung Fu, inclusive abre até para os outros municípios, professores nossos, porque hoje a associação que é em São Gonçalo, a gente tem vários professores em vários municípios. Mas isso a gente também não exclui, não. Não exclui, não. Todos eles vêm para poder participar, para ter a legalização. Tá entendendo? Então, é essa preocupação da cidade e é importante, é o que eu falo. A pessoa que entrou no meu lugar hoje continua com o que foi planejado. Então, assim, a gente tem essa construção, o mesmo governo, Então, o prefeito, ele priva muito por isso. Ele quer a construção do que foi feito. Não... E assim, como ele também, na época que eu assumi como secretário, o que foi bom, você pode continuar. Não tem esse negócio, porque eu cheguei agora que vai mudar tudo. Não, a gente que pegou a política, a gente tentou melhorar essa política. A gente conseguiu, na verdade, a gente não só tentou, a gente conseguiu ampliar o acesso, ampliar a política. Então, assim, aí por isso que eu também tenho que parabenizar, né, o nosso prefeito, o Capitão Nelson, ele também militar e, assim, é uma questão de regramento, é tudo muito técnico, essa gestão é muito técnica, a qual eu participei, e ele tem essa cobrança, continuar o que é bom e tirar o que não funcionou. Então, a gente tem muito isso lá dentro, por isso essa questão de estar absorvendo tudo, todo mundo, trazendo para dentro de um contexto que a prefeitura tem um olhar para todo mundo e não aquele olhar só para gostei dele, mas não gosto daquele, vamos escolher aquele. Não, a gente pensa em todo mundo junto ali dentro de uma construção que é melhor para o município. A gente faz muita audiência pública dentro da Câmara também com esse viés de perguntar. O Parque RJ, por exemplo, antes de construir aquele equipamento, que foi de impacto de investimento muito grande do Estado aqui dentro, a gente, antigamente o secretário das cidades era o Douglas, ele que iniciou a construção e ele pediu que eu fizesse audiência pública. Eu era o vice-presidente da Comissão de Esporte. Tinha o presidente, mas pela experiência ele me fez o convite, pediu que eu assumisse a audiência pública da Câmara, se eu podia eu presidir, e o governo faz qualquer impacto grande dentro da cidade. Douglas hoje é presidente da Alerj e ele conquistou aquele equipamento pra gente eu não sei nem quanto custou aquele equipamento hoje pro município, mas que era um piscinão abandonado pelo Estado, e a gente conseguiu criar uma política pública ali. Eu criei audiência e perguntei à população, o que vocês querem ali? Como vai ser o parque? A gente tem essa opção, mostramos o projeto e o pessoal, as instituições de skate optaram, nós convidamos ela para participar do projeto de construção, as quadras, todo mundo participou, a pista de corrida, o pessoal do atletismo, até um atleta da seleção brasileira paralímpica, o Fábio, ele ajudou a gente lá dentro. Então, assim, eu também tenho que parabenizar ele, porque ele ajudou na construção. Então, assim, a gente chamou o pessoal para junto e para participar, para construir um parque que era impacto da cidade. Então, a gente conseguiu. Hoje o parque está 100% executado. E também vou aproveitar o gancho e destacar que a gente agora tem também receber um recurso
o deputado Altineu, ele mandou 9 milhões para o município através de emenda em parceria com o governo. Eu acho que emenda entre outros deputados mandou para o município, a gente construiu o nosso primeiro ginásio municipal. Estamos ainda... nossa intenção é porque nós temos uma Vila Olímpica na Fazenda Columbandê, que é um espaço tombado que não faz parte do município, é do Estado, e com a mudança de gestão do Estado a gente está com um pouco de dificuldade de conseguir a cessão desse espaço. Mas a gente está brigando por isso, creio que a gente vai conseguir, que o recurso já foi direcionado, a gente só precisa do espaço para poder executar. A gente vai criar o nosso primeiro ginásio municipal e recuperar o que está lá, que hoje está totalmente depredado, que é uma Vila Olímpica, né? Com 5 quadras poliesportivas, 4 quadras poliesportivas, uma quadra de areia, tem uma pista de atletismo, e lá que na pista de atletismo, na pontinha, a gente consegue fazer a nossa aula de Muay Thai lá e de pedir um espaço lá emprestado, pelo menos o espaço a gente está conseguindo executar o projeto. Então, assim, a gente já planejou todo o ginásio municipal, que a gente pega um pedaço, vai revitalizar tudo ali, então a gente também é bom destacar que a cidade vai ganhar outro equipamento público de grande relevância para a cidade e para a competição, que ali o espaço ele tem a opção de trazer modalidades para praticar competições nacionais e internacionais. Então hoje vai ter espaço para dormitório, cozinha, então todo o projeto, o recurso tem, o projeto tem, só falta a cessão do espaço. E eu queria pedir ao senhor para deixar uma mensagem final aos praticantes de artes marciais do município de São Gonçalo, né? Qual mensagem o senhor poderia deixar para nesse encerramento? Eles, né? Nesse encerramento. Sim, primeiro agradecer, né, Thiago, aí pelo convite, o mestre Sérpio aí, a referência da nossa cidade. Então, assim, dizer que eu não estou mais lá, mas eu tenho certeza que o município, a Secretaria de Esporte e Lazer está de portas abertas, o prefeito... enquanto hoje, eu voltei para a vereança, sou vereador de mandato da cidade, sou vice-presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Casa Legislativa, porque quando eu retornei, o meu suplente, ele ocupava esse espaço, então eu dei continuidade, estou vice-presidente da comissão lá, e sou vice-presidente também da Comissão de Enfrentamento às ISTs, HIV/AIDS, hepatite virais, tuberculose e hanseníase. É uma luta também lá na cidade, que a gente participa dessa contextualização. E dizer que o esporte está aberto, a arte marcial tem grande espaço no governo, isso é nítido dentro da cidade, que eu acho que qualquer auxílio, qualquer suporte, qualquer dúvida, eles podem procurar a secretaria. A gente tem diversos programas que foi planejado no ano passado, que vão ser executados esse ano, competições esportivas, especialmente das artes marciais, que eu sei que vai ter o kickbox, vai ter o kung fu, vai ter muay thai, vai ter competição de jiu-jitsu, que é tradicional, como eu falei, setembro é o mês de aniversário da cidade, então provavelmente vai ser executado. A gente também tem um espaço muito grande para o atletismo, a gente vai ter competições em parceria de corridas dentro da cidade, ciclismo também, a gente tem um projeto de ciclismo, não um projeto de alto rendimento do ciclismo, porque a gente não tem via pública para que faça esse percurso, mas a gente está estudando também em fazer parceria com a Federação de Ciclismo, mas nós temos uma competição social que a gente coloca o pessoal para pedalar dentro da cidade, um evento que o Estado fez a parceria no ano passado, mas esse ano a gente não conseguiu a parceria do Estado, então o município vai assumir a responsabilidade, vai executar, estava planejado já, então assim, eu acho que todas as modalidades têm espaço dentro do município, e quem não tem, a gente busca as parcerias, e eu acho que o poder público está aberto a isso, e também lá a nossa vice-presidência, o gabinete lá está aberto também para qualquer dúvida. A gente é bem inserido na questão do esporte da cidade, qualquer apoio, qualquer coisa que eu possa fazer enquanto vereador, a gente está à disposição. Perfeito. Queria então agradecer ao senhor pela presença, toda a sua equipe também, pelo apoio, ao mestre Sérpio mais uma vez, pela indicação dessa entrevista que foi ótima. Queria agradecer a você que assistiu até agora. Você vai encontrar esse episódio tanto no Spotify quanto no nosso canal de YouTube. Você vai observar que pelo @ de cada um aqui você pode nos encontrar na rede social também. Mandar um grande abraço para o Thiago, que não pôde estar aqui presente, mas vai estar conosco no próximo episódio, que vai ser virtual, nessa 4ª temporada. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio de Vida Kung Fu. Um grande abraço.